Bom dia, mesa nova, né? Bom sábado. Gente, é uma honra estar aqui, porque os rostos conhecidos já sabem que eu já frequentei essa igreja, né, Neide? Obrigado pela mensagem. E também frequentei essa escola. De vez em quando, andando para o Chapecó, eu recebo um abraço de ex-aluno. É maravilhoso, né, professores? É uma missão, é um ministério ensinar na Escola Adventista também. Tenho grandes alegrias, lembranças do tempo que trabalhei nessa escola, na área de geografia e história, que é a área que também vamos conversar nessa manhã. Vamos estudar um pouco de geopolítica, geoeconomia, enfim, vamos estudar a Bíblia, né? Eu quero mandar uma saudação para os amigos e irmãos lá do Acre, que estão assistindo a gente aqui, Foz do Iguaçu, Alagoas, espero não esquecer, Curitiba, enfim, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Esse é um privilégio que Deus me deu, de trabalhar num serviço que Ele me mandou para vários lugares do Brasil. Então, fizemos amizades, trabalho missionário em vários cantos do Brasil. Sinto falta de alguns rostos, realmente estou triste com isso, que nós trabalhamos junto no passado, o Cílio sabe, né? Mas também estou feliz por um detalhe bem importante. Quantos rostos novos, Cílio? É uma outra igreja, uma nova igreja. E eu quero perguntar, vocês já estão pensando nessa igreja que estava aqui na frente? Precisa fazer mais uma nave. Tinha o quê? O outro tanto de adultos? Que bênção, né? Parabéns, que Deus continue abençoando e derramando o Espírito Santo sobre esse lugar. Eu estou falando isso porque eu estou lá em Maringá, cheguei agora há pouco, estava viajando, trabalhando lá no aeroporto. Deus mandou mais uma vez para um outro lugar, lá na torre de controle, e ao chegar aqui, como eu falei, né, a gente sente falta de pessoas, né? Mas lá em Maringá eu estou triste com uma coisa. Visitei algumas igrejas, eu sei que muitos conhecem que Maringá não está cheio do jeito que está aqui. Já esteve melhor. Então, parabéns, que Deus continue abençoando. E eu acredito que o trabalho missionário, a oração, deve fazer a diferença. Eu ouvi a história vocês contando ali, achei impressionante a visita que vocês fizeram. Então, que Deus continue nos abençoando e vamos pedir que Ele continue conosco agora, né? Bondoso Pai, muito obrigado por ter nos trazido nessa manhã. Te pedimos que Teu sangue nos purifique, nos justifique nesse momento de todo mal. Possamos sentir o Teu Santo Espírito, tanto falar como ouvir, seja procedente do Teu trono de graça. Te pedimos, Senhor, que nos dê a humildade para entender e a coragem para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, pode colocar o PowerPoint aí, por favor. Eu tenho preocupado com umas coisas. A gente, quando estuda história e geografia, estuda principalmente a geopolítica, a gente compreende um pouco melhor o mundo. Você tem que estudar para isso, né? Mas é uma preocupação exagerada quanto o que vai acontecer com Israel. Afinal, essa guerra é profética, e o Hamas, enfim, o que está acontecendo? Sabe que nós temos alguns problemas por causa de falta de tempo de estudar. Estava falando na lição sobre isso.
Se a gente compreendesse a verdadeira história desde o dilúvio, eu não vou falar do dilúvio não, é que aqui é o grande reset. A gente escuta muito sobre grande reset na economia, grande reset na política, enfim, vamos começar um novo mundo, uma nova era. Tá? Na realidade, nossa era, a nossa civilização, ela começou a ser reconstruída no dilúvio. Por isso a importância, deixa eu ver se eu consigo, achei. A importância de nós termos, conhecer a história, porque a história confirma que o maior livro de história, o melhor livro de história, de geografia, que não só entende a mente de Deus, mas entende por que nós estamos aqui nessa manhã, por que o mundo está nessa divisão de mais de 220 nações, por que tanta conversa sobre aquecimento climático, tanto conversa sobre resetar o mundo, controlar as pessoas, a economia. Na realidade, a Bíblia nos deixa tranquilo, e nosso desejo nessa manhã é de aumentar a nossa fé na palavra do dono do universo. Do dilúvio, nós não vamos aqui estudar o dilúvio, né? As crianças gostam muito da história do dilúvio, mas tem um detalhe interessante, que nós vamos fazer uma cronologia dos reinos, desde o Monte Ararat até onde nós estamos agora. Essa cronologia, ela é totalmente bíblica. Bom, o que nos interessa para reiniciar nessa manhã, iniciar a nossa cronologia, é que a arca, no 7º dia do mês, 17 do mês, pousou sobre os montes do Ararat. Então, geopoliticamente falando, a gente sabe onde começou o grande reset de Deus, né? Foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram o cume dos montes. Então, tem algumas evidências que é muito importante. Nós temos que usar a palavra de Deus como a base, a verdadeira história para confirmar, e também a nossa inteligência, a evidência, a lógica. Deus nos deu a lógica para pensar, interpretar e descobrir a verdade. A gente escuta muito nas universidades, principalmente quem faz faculdade que tenha que estudar filosofia, nós escutamos muito que não existe a verdade absoluta. Toda verdade é relativa. Eu afirmo sem medo de errar. Isso aqui é a verdade absoluta. Existe. Tudo que está escrito aqui veio da mente de alguém absolutamente verdadeiro. E cada dia que passa, cada vez que eu estudo esses detalhes, eu fico mais apaixonado por o que está escrito aqui. Porque é a verdade absoluta. Ela existe e os filósofos estão errados, os pensadores, grandes escritores estão errados. Por que é importante o cume dos montes? Eu acho que eu vou ter que mudar minha posição aqui. Por que é importante parecer o cume dos montes? Pela lógica, esse é o Monte Ararat 1, é o Monte Ararat 2. Eu vou fazer um apanhado aqui, alguns slides. Na realidade, é coisa que a gente passa numa semana. Vamos tentar fazer, né, em meia hora. Se vocês quiserem sentar e a gente conversar mais, a gente vai tirar um momento aí para bater papo sobre isso. Mas vamos fazer uma cronologia rápida até chegar esse momento que nós estamos. Esse é o Monte Ararat 1, Monte Ararat 2. Fica na Armênia.
né, lá próximo da Turquia, da Geórgia, já vou mostrar no mapa. Mas é interessante que para acontecer aquilo que nós lemos ali, e foram vistos o cume dos montes, só tem um lugar. Aqui tem vales, essas são as montanhas do Ararat. Para poder, lá tem vales muito distantes, para estar nessa situação, usando a lógica, e também alguns pesquisadores descobriram que o ponto ideal é esse aqui. Daqui, se a arca pousasse aqui, é o único lugar, que as águas estariam por aqui, você poderia ver o cume dos montes. Uma evidência para mim, se você quiser pesquisar mais, para mim, que a Bíblia realmente é uma verdade absoluta. Agora, outro detalhe interessante. Nesse ponto que eu mostrei para vocês, onde possivelmente a arca pousou, existe essa formação aqui. Segundo alguns teólogos científicos também, é o casco de um velho barco, bem naquela posição. Eu não posso afirmar com certeza, mas a minha lógica, a inteligência que Deus me deu, diz que não está longe, a fruta não está longe do pé. Por quê? Isso aqui fica próximo do Ararat, os montes que nós estamos vendo lá ficam para cá. E agora se tornou um lugar turístico. Se quiser visitar onde supostamente você viaja para a Turquia, porque agora pertence à Turquia, não é mais a Armênia que faz divisa ali, você vai conhecer esse local. Mas se você olhar para os montes, você talvez tenha a mesma visão que Noé teve. A arca tocou no chão, mas tinha muita água, eu vi os montes, o Ararat 1 e o Ararat 2. Você pode, quem sabe, ter a mesma emoção, né? Agora, o mais interessante também, sabe que a história do dilúvio é Gênesis 6 a 8. Quem quiser estudar mais, Gênesis 6 a 8. Mas esse detalhe aqui, no Gênesis 9, 19, e começou Noé a ser lavrador na terra e plantou uma vinha. Pela lógica, dá para plantar vinho lá em cima daquela montanha gelada? Dá para plantar vinho no Ararat 2? Eu só posso plantar, não tinha máquina agrícola, não tinha tecnologia, vou plantar onde? Que nem os egípcios, plantavam na beira dos rios, no rio Nilo. Então eles teriam que descer para um vale. E outra coisa, se a arca pousasse numa daquelas montanhas lá em cima, ao descer da arca morria todo mundo. Os animais, já pensou? Rolando. Então, nas montanhas do Ararat, mas num lugar suave, onde que deu para avistar o cume dos montes. Mas, mesmo assim, teria que ir para algum lugar. Um vale, onde fosse adubado pela natureza, porque a Mesopotâmia, a gente vai falar um pouquinho, é o berço das civilizações, mas era um lugar de terra fértil, porque nas enchentes, vem o adubo orgânico, aí baixa, é só plantar. É assim que, até hoje, lá no Nilo, lá no Egito, acontece, na Mesopotâmia também. Então, aonde que Noé ia plantar? Olha só interessante. Olha os montes, Ararat 1, Ararat 2, aqui está aquele local onde que é um ponto turístico que você pode visitar, lá na Turquia, e você vê os montes, talvez a mesma visão que Noé teve. Interessante que esse vale aqui é curtinho, mas aqui tem um vale maravilhoso, que segundo os moradores locais da região, tem uma história milenar aqui, que por aqui ficava a casa de Noé. Tem lógica? Tem, olha só. Vocês estão vendo daí? Deixa eu olhar aqui. Lá está os montes, a arca lá desceram, o único vale possível de começar a vida seria aqui. E até hoje aqui tem plantação de vinhos, de uvas maravilhosas. O interessante é que essa vilinha aqui, sabe como ela é chamada? Vale dos Oito, na língua deles lá, né? Vale dos Oito. Por que Vale dos Oito?
Você sabe que antigamente não tinha escrita, né? Como é que passava a história? De pai para filho. Até hoje, essa história está lá. Não, aqui é o Vale dos Oitos. E foi aqui que Noé plantou a vinha. E tem um local ali, uma ruína, que não, aqui é a casa de Noé. E aqui está o altar que Noé. Gente, eu pesquisei tudo em volta desses morros e não achei outro lugar tão lógico, tão viável como esse. Mas o que me emociona é que lá estão os morros que ele viu quando tocou a arca, antes de baixar todas as águas. E eles, pela lógica, desceriam, vinham para cá, não tem que derrubar mato nem nada, aqui era só cultivar na beira dos rios. Um detalhe interessante, né? Aqui a visão da casa de Noé para o morro. Agora vamos para um pouquinho de geopolítica. A guerra que vocês estão, a gente está na moda agora, né? Porque todo ano tem uma guerra na moda. Me perguntaram uns dias atrás, e aí? E essa guerra de Israel? Aí com o Hamas, lá com os palestinos, faixa de Gaza, onde é que está na Bíblia isso? Isso aí é uma guerra simplesmente com a guerra da Ucrânia. São guerras e rumores de guerras. Não tem uma profecia mais para Israel. Isso é uma coisa que também está me incomodando um pouco às vezes. Irmãozinhos nossos, a pedido de evangélicos que estudam, estão idolatrando um povo que pisou no Shekinah. Sabe, vamos diferenciar Israel de Hamas. Hamas são bandidos. Hezbollah, Comando Vermelho, Farc aí na Colômbia, Bolívia, são bandidos, terroristas, são pessoas que, movidos por demônios, o que fizeram decepar crianças, isso aí é uma coisa demoníaca. Agora, a partir daí, dizer que é um povo ainda especial para Deus, povo especial para Deus hoje é todo aquele que aceita Jesus no seu coração. Independente de se é palestino, se é israelita, israelense, se é brasileiro, se é indiano, se é chinês, se é japonês, qualquer ser humano hoje pode ser um israelita, ou seja, se guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Mas não tem mais uma nação, porque a Bíblia é bem clara, 400 semanas estão destinadas ao povo, 40 semanas, né? E acabou, são 400 e quantos anos? 490 anos. Tiveram 490 anos de tempo de graça. Não foi porque isso era para que se tornasse uma nação que esperasse o Messias, que se tornasse uma bênção para a humanidade, mas falharam, perderam o tempo de graça, fechou a porta da graça. Depois daí, nós somos todo aquele que aceita Jesus, que guarda os mandamentos, é um cidadão celestial. Agora vem me dizer, não, porque agora sai o terceiro templo. Tão focado, tão desviando a atenção da verdadeira escatologia, da verdadeira história, do verdadeiro momento. Isso é um plano diabólico. E vou dizer uma coisa para vocês, a maioria do mundo evangélico acredita que os judeus ainda vão receber uma bênção muito especial de Deus. Eu vou dizer qual é a bênção que eles vão receber, se não se arrepender e guardar o mandamento de Deus. As bênçãos estão no capítulo 16 do Apocalipse. As 7 pragas também. Então cuidado, porque mesmo dentro do nosso meio, com a luz, com toda a luz que nós temos, ainda tem achando que judeu é especial que esmagou o Shekinah. Aquele Jesus que eles penduraram na cruz, que esmagaram, que chicotearam, é o Jesus mesmo que descia aquela luz em cima da arca, lá no tempo do povo de Israel.
que um dia triste saiu, um pouquinho antes dos exércitos de Nabucodonosor, de Babilônia, chegar para destruir e prender o povo e levar para o cativeiro, aquela luz, diz na Bíblia, diz na profecia, aquela luz se levantou de cima da arca. Sabe onde é que ela parou um pouquinho antes de sair da terra? No Monte das Oliveiras. Aquilo já era uma profecia do que ia acontecer com Jesus. Foi por isso que o segundo templo foi superior. Porque no segundo templo pisou Jesus, o Shekinah, revestido da nossa carne. É uma coisa fantástica isso. Eu me emociono em tentar entender como é que Deus fez isso. Juntou a cadeia cromossômica, se transformou numa cadeia cromossômica, e se junta com a cadeia humana, e forma um ser maravilhoso, que é o nosso próprio Criador, e pisou aqui na terra, esteve entre os homens. Aí esmagaram o Shekinah deles, e querem ser um povo especial. Então biblicamente não existe isso mais. Existem judeus cristãos? Existe sim. Esses podem estar no terceiro templo. Porque o terceiro templo já está construído e não foi feito por mãos humanas. Quem fez o terceiro templo? E onde está? No céu. Onde está Jesus? 24 horas intercedendo. Se alguém quer entrar num terceiro templo de Deus, tem que ir para a nova terra. Então, esse foco está errado. Não é bíblico. E é enganoso achar que tem profecias que vão se cumprir ali no Oriente Médio, em cima do povo de Israel. Tá? Agora, interessante é que aqui está a Armênia. A Armênia é onde é que está os Montes do Ararat. Está bem aqui na divisa com a Turquia. Agora está dentro da Turquia porque houve um problema lá e passou para a Turquia. Mas é bem aqui na divisa. Então, a Armênia faz divisa com o Azerbaijão. Tem um paizinho aqui chamado Nekhchavan. Nekhchavan, ele é um esclave. Pertence ao Azerbaijão, porém é interrompido pela Armênia e está aqui, por isso que está na mesma cor. É um esclave que chamam, né? Então, ele é um país, é um pedaço do país do Azerbaijão que está aqui. Então, preste atenção, Nekhchavan, Armênia, Geórgia, poderia falar de Turquia e de outras coisas, mas eu trouxe só um pouquinho de informações sobre isso aqui. Bom, nós já vamos ver, mas a Armênia, você sabe, na história cultural da Armênia, quando você vai conversar com pessoas que trazem a cultura verbal, vocês vão descobrir que a Armênia, ela tem uma história milenar. Aliás, toda essa região aqui, ó, até lá em cima, tudo tem histórias milenares. Acham lá, o pastor Rodrigo, que fez muito arqueologia nessa região, na região da Suméria, ali na região do Iraque, é prato de 6.000 anos. Então, a civilização mais antiga que existe na história, reconhecida pela verdadeira arqueologia, está nessa região aqui, ó. Nessa região aqui e aqui. Essa região toda. Então, o centro do grande reset de Deus, que foi o dilúvio, é nessa região. Agora, um detalhe interessante. A Armênia, peguei do Google, né, para ficar mais fácil, né? A Armênia, segundo a tradição, foi o local onde a Arca de Noé encalhou depois do dilúvio. Está no Google. A Armênia é a principal herdeira do lendário aí, para lá, né? Do lendário país Ararat, mencionado em inscrições sumérias. Já está na história. Agora, sumérios é o povo mais antigo que tem marcações
arqueológicas da história. Ali tem peças que dá datação acima da data do dilúvio. Lá na Suméria que começou o primeiro reino na terra, o primeiro reino babilônico, que é o de Nimrod. Agora, olha esse outro detalhe aqui. A etimologia, Aiko, o lendário fundação da nação armênia, a nação lá do Monte Ararat. O nome nativo do país é Aiko. Aiko. Agora, você sabe o que significa Aiko? Na história, o nome é tradicionalmente derivado de Aiko, o lendário patriarca dos armênios e trinetos de Noé. Presta atenção nisso. A Bíblia é a mais pura fonte de informações verdadeiras que existe na Terra. Por que não tem na mídia, não tem uma pesquisa sobre isso? Tirar a carapuça de Satanás. Mas se nós tivéssemos dinheiro e tempo para estar pesquisando, nós íamos ver os passos da história da Terra contada por Deus na sua palavra. Outro detalhe interessante que eu achei: a Geórgia, do lado da Armênia. A Geórgia também tem uma história milenar, e ela tem até uma estátua lá. Um legendário chefe chamado Catros, de quem se diz ser o pai dos georgianos. Agora presta atenção, sabe quem que é esse Catros? Catros é um bisneto de Jafé. Coisa fantástica, né? A verdadeira história contada conta a história dos nossos patriarcas, e inclusive tem um selo com Aiko. Outro detalhe interessante: aquele paizinho que eu mostrei para vocês ali, chama Nakhchivan, que é uma escrave do Azerbaijão, ele tem um nome, Nakhchivan. A tradição armênia diz que Nakhchivan foi fundado por Noé. Inclusive lá eles chamam que Nakhchivan é o país do Noé, porque Noé não desceu lá para a Mesopotâmia, lá para a planície Seniar. Ele morreu por ali, né? Naquela região, muitos ficaram por ali, somente o pessoal do Jafé. E lá nessa cidade, tem a cidade de Nakhchivan, esse pequeno enclave do Azerbaijão, tem um monumento, um mausoléu, marca o local na cidade de Nakhchivan, tradicionalmente considerado o local do túmulo de Noé. Impressionante. Então, a nossa história da nossa civilização depois do dilúvio, as marcações históricas depois do dilúvio, começam então aonde? No Monte Ararat. Não tem como dizer que não existe o Monte Ararat, né? Não tem como. Está lá, dá para ver no Google. Põe lá a imagem, você vai encontrar o Monte Ararat, vai encontrar o Vale dos Oito, vai encontrar o Nakhchivan, vai encontrar tudo isso lá. Daqui, diz a Bíblia, não vamos ler todos os textos, mas que desceram, lógico que deve ter descido para os rios, não tinha estrada. Foram crescendo, descendo, alguns vieram para os Montes Agros, e possivelmente daqui foi onde é que fundaram a civilização indiana, e a chinesa e a japonesa para lá. Mas, em princípio, desceram todos para cá. Quem sabe, faltou espaço aqui, né? Faltou comida, e vamos descendo. As famílias novas vão descendo. Aqui, né, o rio Tigre e Eufrates. Por que volta sozinho? Ou eu fico? Aqui então iniciou o reset da nossa civilização. Aqui estão os primeiros reinos, as primeiras cidades, Ur dos caldeus, Nippur, enfim, tem cidades aqui, aquelas cidades que a Bíblia fala que Nimrod fundou. O primeiro reino, o primeiro imperador, o primeiro ditador da terra foi Nimrod. E ele construiu a Torre de Babel. E nessa época é que se separou as línguas e se dividiu. Uns foram para o norte, outros para cá, outros para cá. Em princípio,
pela história aí, a turma do Jafé subiu lá para a Europa, para o gelo. O Cã foi para cá, e os semitas ficaram na região de Sem. Mas é daqui que surge a verdadeira história das civilizações. Nós tivemos uns 4 reinos aqui antes do segundo reino babilônico, que é o reino de Nabucodonosor. Mas eram reinos que estavam em formação. Por isso que Deus abriu a contagem a partir do segundo reino babilônico, a cabeça da estátua. Quem abriu essa contagem em Daniel 2 não é nenhum teólogo, o próprio Deus. Ele abriu a contagem, cabeça da estátua, Nabucodonosor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não vamos estudar essas profecias, né? Senão vamos sair 3 horas da tarde aqui, né? Mas isso aqui, essa marcação histórica da importância desses reinos, que são esses reinos que geraram a civilização ocidental, que nós fizemos parte, porque se vocês estudarem um pouquinho, vocês vão perceber que nós somos todos europeus. Aqui tem italiano? Tem bastante. Aqui tem alemão? Tem bastante. Aqui tem português? Bastante. Tem puro índio? Olha, já estava aqui, veio da época do Babel, hein? Bem antigo, depois da Torre de Babel. Mas a maioria da formação dos países do Ocidente tem influência dos 10 reis, dos pés da estátua, dos 10 chifres, enfim. A verdadeira história, a Bíblia fala de uma história desse planeta. Essas profecias não é para Marte, para Vênus, para qualquer... É desse planeta. Então tem que ter harmonia da verdadeira história, da verdadeira cronologia com o que está acontecendo conosco agora. E o interessante, começou com Nabucodonosor, tanto em Daniel 7, Daniel 2, né, o animal aqui, chegou aqui nos 10 e parou. Dos 10 aqui nasce a ponta pequena, que é mais um reino, e lá nos pés da estátua tem os 10 dedos, misturados de barro e ferro. Isso é o mundo agora. O Império Romano, que na realidade não é só Império Romano, o Império Romano tem uma herança de toda a cultura, o paganismo, de toda o modus, a maneira de viver dessa civilização ocidental de hoje, que começou lá com Nimrod, aí recomeçou com Nabucodonosor, e Deus marcou esses reinos, porque eles são importantes no grande conflito. Por que a Bíblia não fala sobre os reinos chineses? A história de Gengis Khan, Mongólia. Por acaso, Abraão foi para a Mongólia? Abraão foi para a China? Onde foi que os marcadores do povo de Deus pisaram? É isso que importa para nós. Esses reinos, porque na época que, por exemplo, Alexandre o Grande dominou toda a Europa, um pouco da Ásia, nunca chegou na China. Lá existia, tem história milenar. E já descobri que um dos filhos dos parentes de Cã, que formou aquela região lá. A fruta não cai longe do pé. Então lá tem muita história de paganismo. Inclusive o país é chamado o quê? Qual é o símbolo da China? Um dragão. Nós temos que ficar de olho naquilo que Deus nos deixou como marcação, para a gente compreender o momento. Nós não estamos mais no Império Romano, nem no Império Grego, nem no Império Persa, nem no Babilônico. Mas todos esses impérios trouxeram a cultura, a nossa maneira de viver, a maneira do Ocidente viver. Inclusive os romanos trouxeram a tal da democracia, né? Os 3 poderes, muito corrupção, mas a ideia da democracia veio dos romanos, que não veio só deles, isso foi uma construção. Se Deus não controlasse um pouco as coisas, seríamos todos pagãos na terra. Então nós estamos vivendo aqui, é isso que importa. Aqui não tem uma referência sobre um país simplesmente. O que nós temos? Nós já podemos ir caminhando para... A realidade é essa. Como é que é o globo? Ainda tem professor de geografia aqui na escola, está aqui, né? O globo é dividido em pedacinhos. Como é que é dividido o pé da estátua?
pedacinhos, barro e ferro, né? Pedacinhos. Essa parte aqui, ó, não entrou muito na história bíblica, porque não teve uma participação direta. Aqui parece que é um reduto do inimigo de Deus, né? Não vamos discriminar, porque nós já falamos aqui que hoje o evangelho está aberto e nós temos pessoas maravilhosas se convertendo nesse lugar. Escondido, né? Não temos a liberdade que nós temos aqui, tá debatendo assuntos assim. Mas a oportunidade existe para todo esse reino dividido. Agora, esse reino dividido, na realidade, se a gente seguir a sequência lógica, que é o Império Babilônico, Império Medo-Persa, grego, romano, que é os pés da estátua, e os pés é uma sequência da formação do Ocidente. Porque o Império Romano se dividiu quando aquelas 10 tribos, que são parentes de Jafé, vieram do norte e mesclaram a cultura desses reinos com a cultura daqueles povos nórdicos, criou a nossa maneira de ser. A nossa cultura do Ocidente, ou seja, da Europa para cá, e também já invadiu muitas áreas do Oriente. Ela é totalmente influenciada por esses reinos de Daniel 2, Daniel 7, e influenciada também pelos 10 reis, que são aqueles... Isso foi muito importante para a história da nossa civilização, porque existia uma diferença cultural, de trabalho, também de beleza, né? Parece que os filhos de Jafé eram tudo meio loiro de olho azul, porque o pessoal que vem lá da Dinamarca, que dizem que são os descendentes de Jafé, são bem atipados, né? Misturou para a gente ficar mais bonito, né? Mas a verdadeira história das civilizações está nos pés da estátua. Então não adianta a gente ficar focando. Às vezes eu fico assim um pouco triste. Não, porque a China vai passar os Estados Unidos. É porque a Rússia vai dominar a Terra, porque tem bomba atômica à vontade. Gente, isso não é bíblico. Está bem definido na Bíblia quem são os últimos poderes da história do pecado, da história do mundo, da história dessa civilização depois do dilúvio. Está bem definido. Não adianta procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Pode procurar na cabeça do dragão, porque não tem. E escuto isso, eu tenho que debater com alguns irmãos, inclusive de nível superior, debatendo que, não, porque olha só a economia. Gente, vamos usar então um pouquinho de raciocínio lógico ou científico. A China, quase 2 bilhões, mais de 1,5 bilhão de habitantes, é uma ilha, aliás, é um mar de pobreza, com algumas pequenas ilhas de riqueza, que é no sul ali, Hong Kong, aquela região. Quando que uma estrutura dessa vai ser superior a um país como os Estados Unidos, que é profético, que é um dos últimos poderes da Terra, que é um mar de riqueza, com pequenas ilhas de pobreza? Só esse fator científico aí já elimina essa conversa. E outra coisa, já está China, Rússia, tudo. Quem é hoje que encosta um navio lá para ajudar o seu irmão Israel, encosta 2 navios e um submarino e acabou a conversa? Quem é a maior potência da Terra hoje, tanto política como econômica, militar? Não adianta. A Bíblia é a verdade absoluta. Nós teremos 3 poderes. Já vamos ver na Bíblia ali, algumas coisinhas nós vamos ver. E isso já está definido. Aliás, eu acho até que está já passando do ponto, porque se a China, ou a Rússia, ou qualquer outra nação superar os Estados Unidos, nós vamos ter que rasgar a Bíblia e jogar fora. Não tem um outro poder, é o último. São os últimos, na realidade são 3. Essa configuração é a última. Olha, tanto faz eu usar Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 17, vai falar da mesma coisa. Esse monstro não é tão complicado assim, ó, é a mesma coisa. Eu tenho aqui um poder da besta do mar, né? Apocalipse 13,
besta do mar, papado das religiões apóstatas. Eu tenho o dragão, que sempre foi o poder civil. Também tem os reis da terra, os mercadores. Eu tenho a besta da terra, um falso profeta, e Satanás, e a multidão, as águas, controlando tudo. É a mesma simbologia para a história das civilizações, no final. Esses são os poderes dos últimos dias. Babilônia, todas as nações vinham de sua fornicação, os reis da terra, os mercadores da terra. Quem é mercador da terra? Quem é um mercador? Um negociante, mas estamos falando aqui dos grandes negociantes, dos donos de banco, estamos falando aqui da Microsoft, estamos falando da BlackRock, enfim, são poderes econômicos que mandam mais que poderes políticos na terra. Está previsto na Bíblia. Nós ia ter essa classe, que ia influenciar na economia, influenciar no controle das coisas, na exportação, na importação, influenciar entre as nações, influenciar nas guerras, que tem muita guerra que enriquece muitos grupos, principalmente vendendo arma. Mas está previsto, isso está na Bíblia, os mercadores, né? Aí fala que, em 23, que os mercadores eram os grandes da terra. Está aqui, ó, a Bíblia responde, os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas por quem? Pela conversa daquela mulher prostituta, né, que envenena. E essa Babilônia não é só os romanistas, aqui envolve todas as religiões que se colocam sob a liderança. Aqui está o ecumenismo, liderado pelo senhor, que essa semana que vem vai estar liderando a COP28. Primeira vez na história que um pontífice vai, nós estamos na 28ª encontro sobre o clima, ele vai porque o documento mais importante da Terra foi editado no Vaticano, o documento que promete resolver os problemas climáticos, que está difícil, né? O calor, assim, está aumentando. Ele vai para homenagear e dar força a Laudato Si. E nessa Laudato Si, no capítulo 6, do artigo 237, fala que das sugestões é o Domingo Verde, que já os mercadores da terra, os poderosos, já encamparam essa ideia. Aliás, já está encampada, nós estamos meio atrasadinhos, né? Tanto faz, se você pegar Apocalipse 16, vai falar a mesma coisa. Aqui fala de 3 poderes no final. O dragão, aqui ó, e vi sair da boca do dragão, da besta, falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de quê? Demônios. Então quem é que está controlando o poder civil, o reino das nações, principalmente a Europa, Estados Unidos? Satanás. Quem está controlando as religiões na terra? Aqui, a besta do mar. E quem é que tem o maior poderio militar, econômico, financeiro da terra e político? A besta da terra, Estados Unidos. E acabou. Não tem um quarto bicho, um quarto animal, uma quarta história. Não tem mais nada. Nós estamos no tempo de Deus. Nós estamos somente vivendo, sobrevivendo, trabalhando, comprando, vendendo, pela misericórdia e graça de Deus. Não existe motivo mais de nos acorrentarmos com coisas desse mundo, admirar as luzes dos shoppings da cidade. Não estou falando nada contra o shopping, nada, mas nós temos que nos desengatar. Nós temos que quebrar essas correntes, porque não existe uma história a mais. Não existe um capítulo a mais. Nós estamos no último capítulo. Não tem lugar para a China, nem para qualquer outro reino, ou para qualquer 10 nações que vão chegar, e tem tanta história. Porque a configuração que nós estamos hoje é a configuração que a Bíblia já falou. E para encerrar, tá bom o tempo, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, porque, presta atenção, Apocalipse 16, fala do quê? Qual é o tema central do Apocalipse 16?
as pragas. Interessante, né? Que dentro do capítulo 16, enquanto fala das pragas, abre-se um parêntese e coloca aqui o resumo do grande conflito, né? Vi sair da boca do dragão, ou seja, dos poderes descendentes da Europa, da boca da besta, do falso profeta. Sim, dragão é Satanás, mas ele age com o poder civil. Quando Jesus falou, o príncipe desse mundo é o diabo, ele não estava brincando não, tá? Ele estava falando sério. Quem perseguiu o menino Jesus lá e matou as criancinhas, diz que foi o dragão. Apocalipse fala que foi o dragão, mas foi o dragão ou foi o Herodes com o seu exército? Presta atenção na simbologia. Os exércitos das nações são o braço direito do dragão. É dragão. O poder civil é laico. O poder civil é sem Deus. Pelo menos na democracia diz que o poder civil é laico. Laico para mim significa que Satanás comanda. Se Deus não pode comandar, não pode estar no meio, então Satanás comanda. Então os estados laicos, o poder religioso e o poder religioso também e civil, que dá força a todos esses outros. Quem está mandando no mundo mesmo é isso aqui. E vai até o fim, vai ser destruído, vai. Mas vai até o fim. Assim, voltando aqui, ó. Aqui tem um detalhe interessante. Da boca da besta dos profetas vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Por que será que Deus vai botar uma rã na história? É brincadeira? É? Vou brincar, vou botar uma rãzinha ali. Só para ficar bonitinho, uma rãzinha verde, né? Será que é só isso? Só tem 2 lugares na Bíblia que fala de rã. O primeiro lá em Êxodo 8, sobre as pragas do Egito, e o segundo sobre as pragas, as últimas pragas da terra. Tá? Agora, presta atenção. Os demônios estão comandando as rãs. Aliás, os demônios comandam, se sai de todos esses poderes, quem é que está por trás de todos esses 3 poderes? Espíritos de... Por isso que é difícil você combater. Hoje está mais difícil você dar estudo bíblico para alguém que se diz evangélico, do que para um pagão, Mateu. Porque estão tão envenenados com doutrinas de espíritos, de demônios, que está difícil a verdade atingir a mente e o coração da pessoa. Claro que tem muitas pessoas que estão com o coração aberto, né, por causa do que está acontecendo. Agora, demônios que operam sinais, vão ao encontro dos reis de todo o mundo, semelhante a rã, para congregar para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Então, o que é que vai participar agora no Armagedão nos últimos dias? São esses 3 poderes e toda a população enganada que recebe o sinal da besta. Milhões. Acabou, não tem um terceiro evento, um quarto evento nessa história. Agora, vamos falar sobre a rã? Para lá, né? Não está me obedecendo. Passa para mim, por favor. Agora está. Bom, para entender a rã, na verdade, eu chamaria desse assunto a agenda da rã. A rã tem uma agenda nos últimos dias. Tá? Ela está em andamento e ela continua agora essa semana lá na COP28. É um outro momento para a gente conversar sobre isso. Mas o resumo de todas aquelas simbologias, Apocalipse 17, 13, Daniel 7, Daniel 2, no final, o Espírito de profecia, que faz parte da característica do último povo de Deus na terra. Eu me entristeço quando alguém fala, eu não gosto muito de falar de Espírito de profecia. Gente, quem fala é Deus, é a Bíblia. Qual é a característica do último povo de Deus? Guardar os mandamentos, tem a fé de Jesus. E a fé de Jesus é o Espírito de profecia. Espírito de profecia é dado por Deus, está no Apocalipse. E nós sabemos bem quem é, como aconteceu, como surgiu. Não temos que ter vergonha de falar daquilo que Deus informou, Deus nos repassou. E ela fala, ela resume toda essa simbologia que nós estamos falando até agora em 3 palavras. Como é que ia ser nos últimos dias? É o que está acontecendo. Romanistas, protestantes e mundanos, dragão, falso profeta, besta.
verão nessa aliança, besta do mar, né? Verão nessa aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo de um milênio há tanto esperado. Ela escreveu isso faz tempo, né? Um grande conflito. E agora está se materializando isso de uma forma extraordinária. Agora, presta atenção. João, no Apocalipse 18, fala sobre a união dos que vivem na terra para invalidar a lei de Deus. Tem um só pensamento. Qual é o pensamento? E oferece a besta e o poder e a autoridade que possui. Vamos pelejar contra o cordeiro. Conhecemos essa passagem. Agora, vamos falar da rã um pouquinho. A segunda praga, Êxodo 8, trouxe rã sobre a terra do Egito. As rãs eram consideradas o quê? Sagradas pelos egípcios. E supunha-se que uma de suas divindades, a deusa Heca, você já tinha visto isso? Heca ou Hequete, com a cabeça de rã possuía poder criador. Isso está escrito pelo Espírito de Profecia, Patriarcas e Profeta 191. O texto é bem comprido, eu só coloquei um pouquinho aqui. É a explicação que eu tenho para rã, o início do meu entendimento, quer dizer, que Deus me esclareceu, pelo menos para mim foi importante, está no Espírito de Profecia. Agora aí vamos pesquisar, vamos para o Google então, que história é essa? Quem é essa deusa? Heca ou Hequete? Olha só. Aqueles egípcios que comeram rã, que a rã entrou até nas panelas deles, até nos paneleiros, no quarto, sabe o que eles faziam para essa deusa Heca? Eles adoravam, Hequete aqui no caso, né? É a mesma, Hequete, a deusa sapo da fertilidade. Ela era conhecida como filha de Ra, ou deus do sol. Meu pai, que mensagem subliminar importante, né? Quer dizer que eles adoravam, e eu pesquisei mais, essa adoração não era sempre adoração. Eles adoravam a filha do sol, de Ra. Vou falar nisso. Qual é o inglês? Como é que a gente fala mesmo o dia do sol? Sunday, né? Tem o dia do sol, tem hoje, né? Tem um filho do sol. Qual é o filho do sol hoje? É o Sunday, o domingo, né? Presta atenção. Era a deusa, filha de Ra, deus do sol, filha do sol, deusa da ressurreição da alma, é a deusa da vida após a morte, deusa da fertilidade, dos partos, do reinício. Você sabia que sacrificavam crianças, mulheres, para essa deusa, para abençoar o clima? Eles faziam adoração para essa deusa Hequete, para abençoar o clima. Eles pediam tanto para a produção, para produzir bem, depois que baixava as águas do Nilo, que daí eles plantavam, estava adubado com a enchente, e depois, as rãs, que durante a enchente eram girinos, quando secava, saía aquela multidão de rãs, e eles sacrificavam essa deusa, sacrifícios de sangue. Em vez de pedir a Deus a bênção sobre a plantação, sobre o clima, eles pediram ao filho do sol. Em vez de agradecer a Deus pela produção, eles agradeciam ao filho do sol. Aliás, sol, quem é o Deus do sol hoje? Que se acha? Na realidade, o Deus do sol, quer dizer, quem é o sol da justiça? O verdadeiro sol da justiça é Jesus. Mas na imitação, o Deus do sol hoje é Ra, é Satanás. Ele conseguia com essa história das rãs ser adorado como Deus Sol, pela filha do sol. A mesma coisa estão querendo repetir agora. Se você estudar essa encíclica Laudato Si, essa fratura e essa outra, a última que é aquela Laudato Deo, vocês vão perceber que a história está se repetindo de uma maneira mais, vamos dizer assim, moderna, mais cultural, mais culta, mais bonita, cheia de tecnologia, mas a história é a mesma. Nós temos problema com o clima, então nós vamos
adorar o sol. Porque dentro da encíclica, e já está na mente dos mercadores da terra, já está na mente das nações, tanto que vão se encontrar essa semana para continuar o debate do assunto, que os problemas do clima têm que ser resolvidos de várias maneiras. E uma das maneiras é o domingo verde. É a mesma história, a mesma papagaiada que Satanás usou no passado, que levou aos egípcios a receber uma das pragas, que chegou a um ponto, agarrei um nojo de rã, né? Que eles não aguentavam mais. E essa praga, os bruxos, os feiticeiros do faraó não conseguiram tirar não, tá? Porque foi um sinal de Deus, que a pior abominação que existe para Deus, o limite, sabe, quando chega no limite, é a adoração a Satanás, a adoração ao falso Deus, a abominação assoladora, é a pior abominação que existe, deixar de adorar o verdadeiro Criador da natureza, o verdadeiro Deus do clima, para adorar um ser mentiroso, que não criou nada, que não faz nada a não ser matar, mentir e destruir. Será que isso ofende o coração de Deus? Deus Ra é o Deus do sol no Antigo Egito, sendo o pai dos deuses. Tá? Isso aqui, se quiser estudar aqui sobre Deus Ra, interessante que o símbolo é um sol, né? E essas mãozinhas, ou seja, eu vou ajudar, né? Vocês me adoram que eu vou te ajudar, tá? E tem dois deuses do sol no Egito, tem o Ra e o outro que eu esqueci o nome, Osíris, né? Parece. E o interessante é o seguinte, vamos para a prática. A COP27 ano passado, o símbolo foi esse. Em homenagem ao Deus Ra, o Deus do sol, tá os dois sols egípcios, o sol de cima e o de baixo. É o símbolo do debate sobre os problemas climáticos, problema, para mim, na agenda da RAM, né? Para complementar o que a gente está falando sobre adoração. Isso já aconteceu, tá? Foi o limite da história, daquela época. Ezequiel 8, ele levou para o átrio, e eis que estava o que na entrada do templo e o pórtico? 25 homens, no santuário, ali perto, dentro da área do santuário, estava o quê? Adorando o sol. E Deus vai ali, vê isso, meu filho, vê isso, Ezequiel, filho do homem. Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, torna a irritar-me, e eles a chegar no rumo do seu nariz. Você quer saber o limite da paciência de Deus? É o que estão fazendo agora. Se você prestar atenção, tem a questão de fato e de direito. A questão de fato é que o domingo, a adoração a Satanás já se concretizou em todas as culturas da terra. As negociações, assim, a parada agora, esse debate da RAM, do clima, vamos resolver o problema do clima. E Satanás mudando, afetando a natureza, ajudando no debate, né? Ele ajuda no debate. Ele aumenta as crises, aumenta o problema, para aumentar o debate, para melhorar os argumentos, para que a adoração da Rã, ou seja, do filho do sol, volte novamente. E isso é um sinal de fim também. E qual é a nossa mensagem no meio de tudo isso? Nossa mensagem é essa, é Apocalipse 14. É por isso que a terra está funcionando ainda. Ou você acha que Deus está dando um tempo de graça para a terra só para a gente trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rico, usadas usufruir das vantagens e prazeres desse mundo? Não, negativo. O projeto final, a configuração final para o embate final, ela está pronta. E não é de hoje, já faz alguns anos que ela está pronta. Agora, quem não está pronto? Está faltando alguém terminar essa mensagem, né? Temer a Deus, dai glória, porque é chegada a vinda a hora do quê? Do seu juízo, né? E adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas.
É o contrário dessa adoração do sol. Por isso que a humanidade tem que se decidir. Logo, quem vai adorar? É uma questão de adoração. Sabe, meus irmãos, às vezes eu me sinto aqui, encurralado pelos exércitos diabólicos desse mundo. Eu acho que muitas vezes você se sente assim também. Para viver essa verdade, para viver num mundo em que o príncipe do mundo é o diabo, em que a gente estava debatendo a lição que se vive como se Deus não existisse, o projeto desse mundo é para você não pensar em Deus em nem 1 hora em 24 horas. Você fica envolvido com o trabalho, envolvido com os problemas, envolvido com várias coisas, com o estudo, e não tem tempo para pensar na verdade. Que a verdade, a realidade, é o contrário do que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma ilusão, uma fantasia que se chama vida. Isso não é vida. Vida é o que existe além das estrelas. Vida é o que tem lá no centro do universo, no trono de Deus. Vida que existe em outros planetas, que não passa o inferno que a gente passa todo o tempo aqui. Nós estamos quase encurralados. E muito em breve vão ficar encurralados. Mas nós temos a garantia que o nosso rei, o general do nosso exército, está pronto para nos defender. O que está acontecendo, né? As últimas cenas da história da Terra, nós estamos vendo. Somos um pouco privilegiados por isso, né? O que nós estamos vendo? Guerra será guerra? Será que tem guerra? Será que tem epidemias? Será que tem praga, fome? Será que as águas do oceano não transpõem o limite? Propriedades e vidas são destruídas por fogo e inundações? Maranata 1:102. Deveríamos estar nos preparando para quê? Para as mansões que isso foi preparar para os que o amam. Daniel 2:23, né? É no dia desses reis, tá? É nessa configuração da civilização humana que estamos vivendo agora, é que virá a rocha que cai do céu, que é a volta de Jesus. Então, eu não acredito. Nós estamos vivendo como nos dias de Noé. E o próximo maior evento é esse. Então, sabe qual é o meu sonho? Que eu acho que deve ser o sonho de cada um. É logo receber esse abraço. Esse deve ser a nossa motivação de vida. Porque o mais gostoso não vai ser comer as frutas deliciosas, que vão ser deliciosas da nova terra. Aqueles rios cristalinos, as pessoas maravilhosas. Já pensou? Só pessoa maravilhosa, bacana. Os animais. O mais gostoso que Satanás tirou da mente do ser humano, mesmo muito, às vezes da nossa também, é que aqui é poder entrar nessa cidade pelas portas. É poder chegar em frente ao trono de Deus de um sábado ao outro e sentir uma luz, uma paz, a mesma que os anjos sentem. Porque você já viu um anjo reclamado e ficar 24 horas adorando? Já viu na Bíblia algum anjo, poxa, estou cansado de ficar aqui adorando? Por que não se cansa? Porque é a fonte do amor, é a fonte da paz. A senhora White esteve lá, em visão. Ela não queria mais voltar. Não, volta. Se você for fiel, você estará. O mais importante da nossa salvação nem vai ser as mansões celestiais. O que o olho não viu, é poder entrar na cidade e sentir a radiação de paz, de amor que vem do trono de Deus. Eu garanto para você, vai acabar o sábado, não é que nem agora, estamos querendo ir para casa, que já estava, né? Vai acabar o sábado, e você não quer ir para casa. O anjo chega, vai lá cuidar da sua mansão, do sítio, tem serviço lá para fazer, né? Porque é a coisa mais agradável, que nós não experimentamos ainda, e se nós perdermos, nós vamos perder a coisa mais agradável no universo,
É um dia poder contemplar Deus face a face e receber a presença de uma paz tão grande, que você vai dizer, cara, tudo que eu deixei de lado para estar aqui foi pouco. Então, que Deus nos abençoe. Não sei o que é que você tem que deixar de lado, eu sei o que eu tenho que deixar, mas você sabe, o Espírito Santo deve estar trabalhando no seu coração, você sabe, mas deixe, minha gente, deixe, não importa o que for, deixe, não se preocupe se tiver que deixar o teu carro novo na estrada para subir uma montanha, o teu carro não pode ser tu não pode virar estátua de sal por causa de qualquer coisinha desse mundo. A minha casa vai queimar junto. Não esqueça da mulher de Ló. Não sei o que passou na cabeça dela, se eram as roupas, se eram os sapatos, as bolsas, o que foi que ela quis voltar, olhou para trás. Eu não sei o que é que... Eu sei o que eu tenho vontade de olhar para trás, mas você sabe. Então, peça poder de Deus, para não ter vontade de olhar para trás, em qualquer vaidade desse mundo, porque o que está preparado para aquele que ama a Deus, está acima de todo entendimento, de tudo que está escrito, de tudo que é falado. Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar Vencendo Vem Jesus aí, é possível? Gente, desculpa o resumão, mas foram vários assuntos juntados num só, mas a ideia é essa. A história terminou e Cristo está voltando. Vamos colocar em pé então, cantar Vencendo Vem Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Conquistou o inimigo em retirada, seu furor manifestou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Por fim entronizado, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os inimigos triunfantes em furor hão de cantar. Vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido vem Jesus. Amém. Querido Deus, nosso Pai de amor, de paz, queremos um dia sentir a grande alegria e a paz da Tua presença em nossas vidas. Queremos um dia Te ver face a face. Senhor, nos dê força para nos livrar de qualquer vaidade que possa impedir a gente de ser feliz na eternidade, de estar lá. E abençoe essa igreja, abençoe essa escola, essas crianças, que aqui seja um farol de luz a brilhar essa Tua verdade, combater a mentira, trazer paz e alegria ao coração das pessoas nessa cidade. Enfim, Pai, nós temos pouca coisa a Te entregar de bom, mas entregamos o nosso coração nessa manhã. Que possamos sair daqui sentindo o Teu Santo Espírito nos
ajudando, nos informando o que temos que fazer para vencer o mal e andar contigo até a eternidade. Enfim, Pai, te suplicamos o perdão e o poder para sermos filhos teus, em nome de Jesus. Amém. Um bom